Olá, entusiastas da ozonoterapia, aqui é Robson Donato, responsável pela clínica Harmonizamec, e estamos de volta com mais um vídeo importante com relação a temas de relevância que a população tem pedido. E o tema de hoje será disfunção sexual, tá, com a perda da libido. E nós estaremos aqui com o Dr. Hélio Campelo, responsável pela sede de Maricá. E a gente vai estar desenvolvendo aqui essa dinâmica e participe conosco. Muito boa tarde, estamos aqui no nosso OzônioCast e hoje nós estamos com o Dr. Robson, Dr. Hélio, e se apresentem, por favor. Um de cada vez, sem briga. Então, eu sou Robson, sou responsável pela clínica Harmonizamec e responsável técnico, né, da funcionalidade dos profissionais e atuação dentro do nosso âmbito. E, bom, formação, sou enfermeiro, né, sou ozonoterapeuta, intensivista, acupunturista, na verdade fiz medicina chinesa e é uma das técnicas que a gente também utiliza nos nossos tratamentos. Bom, não precisa falar muito sobre a função, não, porque isso é menos relevante. O mais importante agora são os assuntos. Deixa o Hélio se apresentar. Me chamo Hélio, eu sou enfermeiro também, intensivista, hoje ozonoterapeuta e atuo em parceria com a clínica Harmonizamec, né, onde a gente desenvolve um trabalho em conjunto. E estamos aqui para falar dos benefícios da ozonioterapia. Show. Então vamos lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram e aí eu vou falar as perguntas mais frequentes dos nossos internautas. Primeiro de tudo, doutor, o que exatamente é disfunção erétil? Todo mundo que falha uma vez já tem isso ou não? Pode responder. Bom, não é porque você falhou uma vez que você tem disfunção erétil, né? Isso daí pode estar muito mais ligado a uma parte emocional, tensão, aquela ansiedade e acabar falhando. Não porque é uma disfunção erétil, né? Se depois disso continuar acontecendo, assim você caracteriza como disfunção erétil. Mas, geralmente, a disfunção erétil começa nos homens a partir dos 40 anos, né? E está muito associado a outras patologias, né? Como diabetes mellitus, ou mesmo problemas vasculares, estresse, hipertensão, isso tudo que causa alteração do seu sistema vascular e ocasionalmente você acaba tendo um prejuízo de perfusão do membro, né? No caso pode ter... Porque é igual ao português. Toda regra tem sua exceção. Existem exceções de pessoas que têm essa disfunção? Sim, sim. E como é que ocasiona isso? Ah, Da mesma forma, mesmos sintomas? Ou tem algo em particular assim, o ser humano é muito dinâmico, né? O ser humano é dinâmico, então nem tudo que acontece com você acontece comigo, acontece com ele. Então você pode ter sintomas diferentes para pessoas, né, diferentes, mas que é relacionado à mesma patologia, né? Então você tem, aí sim, precisa do acompanhamento de um profissional da área, né, que a gente orienta a procurar, e isso vai fazer com que ele dê o diagnóstico realmente de disfunção erétil, para que se possa fazer o uso da ozonoterapia. Então, voltando no assunto que você falou anteriormente, eu falei uma vez, eu já estou classificado como disfunção erétil. Não, você apresentou um evento de disfunção, tá? Não significa que você tenha a disfunção. E como o Tório falou, assim, pode estar muito relacionado à tua cabeça, à tua questão emocional. Um exemplo,
o cara tá um tempão, vamos pensar no jovem hoje que vive na rua e tal, noite, balada, essas paradas. Então, há um tempão que ele tá trabalhando para sair com a garota. Aí. Tá bom, Bruno, pode me falar. Tá um tempão trabalhando para sair com a menina. E aí o que acontece? A menina é uma paniquete. E aí o que acontece? No dia que ele vai sair com a menina, ele fica tão nervoso, que ele não consegue. Isso é muita verdade. Isso acontece de verdade. Ele não consegue. Ou se consegue, acaba tendo ejaculação precoce. Não, são duas situações. Tem uma técnica, né, que muitos utilizam, que é a técnica para alívio do estresse antes da relação em si. Tá? O cara vai lá no banheiro, se masturba, e depois ele fica com a menina mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado e tal. Só que às vezes o tiro sai pela culatra. não dá tempo, são duas coisas que podem acontecer. Primeiro, não dá tempo dele fazer a diminuição da ansiedade. E aí na hora que ele fica com a menina, ele dura 5 minutos. Nossa. É pior do que não. Não, na verdade os dois são É incompetência ao quadrado. Não, é muito ruim. E a cabeça, né? Questão de incompetência. Né? Não. O cara, né? Agora. E aí depois, não, só pra fechar. E aí, por exemplo, aconteceu isso. É porque possivelmente a garota vai ficar chateada, não vai querer continuar. Mas se ela tiver uma cabeça legal e não se preocupar com isso e conseguir entender a situação e continuar com o cara, o período refratário dele vai ser rápido, porque o período refratário é o período em que ele está apto de novo a ter outra relação. Então, ele vai ter relação até duradoura, legal, sem problema nenhum, e assim, não... Com menos tensão. Com muito menos tensão. Então, assim, existe esses dois lados. Mas a questão de um evento esporádico, uma pessoa jovem, um atleta, já aconteceu muito. Independente do cara estar fazendo uso de substâncias, tá? Mesmo natural, acontece. O cara, às vezes, por algum momento, na cabeça dele, gera uma ansiedade tamanha que não consegue ter uma ereção normal. Então ele fica meia bomba, ele fica tentando e a ânsia de conseguir uma ereção não deixa ele ter uma ereção. Entendeu? O engraçado é que quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, tu quer ter alta performance. Sim. Tu pensa tanto em não passar vergonha que tu acaba passando vergonha. Aí é onde entra a questão. Desculpa, eu tô tomando. Não, pode falar. Aí você entra com o que muitos estão fazendo hoje, que é apelando pros azulzinhos. Entendeu? E tem uma pergunta em relação a isso. Não, depois você entra quando você tiver que entrar com ela, depois, você fala. Eu vou entrar depois, porque antes vem a pergunta principal. Fui diagnosticado com disfunção erétil. O que a ozonoterapia influencia nisso? Auxilia? O que um gás ele vai melhorar a disfunção erétil? Rapidinho, depois eu vou passar para ele, tá? Eu quero deixar uma dica aqui importante, fica até o final, tá? Quando você chegar no final da discussão, a gente vai dar uma dica natural, com tudo que você tem em casa, tá? Para manter teus níveis de hormônio no pico bom e tua função erétil tinindo, tá? Independente da sua idade, tá? Excelente. Até eu vou tomar. Vamos lá. O que a ozonioterapia pode ajudar em relação à disfunção erétil? Né? Primeiro, o ozônio no organismo ele tem uma função que é importantíssima, que é antioxidante. Então ele já começa com ação antioxidante, que isso vai fazer com que você diminua seus processos inflamatórios, liberação de radicais livres. Né? Então essa é uma função. Outra, que é muito importante, que ele tem o poder de melhora de oxigenação tecidual. Com isso você melhora a circulação e você leva mais sangue oxigenado para os tecidos. Né? Então você está levando o sangue com muito oxigênio para o tecido, porque o nosso corpo é movido a oxigênio.
né? A gente respira, não é só para manter o pulmão, não, é para você oxigenar seu corpo. Então, quando você começa a ter déficit de algum funcionamento orgânico, você está recebendo menos oxigênio para aquele tecido, né? Então, a gente faz isso em relação à disfunção erétil. A gente faz a dose de ozonioterapia, não é uma sessão, 2 sessões que vai fazer milagre, né? Primeiro que assim, você está dando quase que de forma natural, né? Você só está potencializando que o oxigênio que você está respirando, que você está consumindo, ele seja levado com mais facilidade ao tecido através do ozônio, que ele carrega, ele é mais permeável e consegue melhorar a oxigenação tecidual. Então, com isso, você consegue fazer com que chegue mais sangue onde precisa, né? Você melhora a vascularização, você potencializa um sistema que é importantíssimo para a ereção, que é a liberação de óxido nítrico. Então, quando você tem óxido nítrico liberando, você potencializa, você dá melhor ereção para o paciente. Então, isso acontece com ozônio. Ele melhora a perfusão, ele joga mais sangue, ele melhora a quantidade de óxido nítrico para o corpo cavernoso, e isso dá qualidade de ereção. A gente tem até exemplo hoje de 2 pacientes. Eu ia falar esse negócio. A gente tem 2 pacientes, os 2 acima de 70 anos. E um ainda é complicado porque ele tem demência. Exato. Ele tem uma doença senil que, após o uso da ozonioterapia, melhorou muito o grau de interação dele com a família. Ele tinha um olhar meio apagado. Meio apagado, né? meio vago. Então, hoje assim. não. Hoje ele estava com a gente e, assim, Cantando, falando inglês. conversando, repetindo palavras em inglês, porque ele falava inglês fluentemente, né? E a gente começou o tratamento dele para quê? Para tratar uma úlcera que ele tinha. Isso aí. Então, a gente não trata uma úlcera, a gente trata o paciente como um todo. Então, a gente começou a tratar a úlcera e potencializando o sistema imune dele com autoemoterapia menor, né? O que é isso? A gente colhe o ozônio, colhe o sangue do paciente e volta intramuscular. Quando a gente faz isso, você ativa uma cascata de coisas no corpo humano. Melhora a parte imune, você faz modulação imunológica, você melhora seus níveis hormonais, você perfunde melhor o cérebro, né? Então você começa a enriquecer alguns órgãos que você não estava utilizando. E aí, depois da 7ª sessão, veio uma novidade pra gente que a gente ficou surpreso, que a gente estava tratando uma ferida, né, do paciente. Você não estava pensando em outra melhora? Assim, a gente sabe que melhora de uma maneira geral. E a melhora mas... foi que ele apresentou ereção com 71 anos. Nossa. Sem nada. E com demência, sem Com demência. Uma consulta atrás, semana passada, se eu não me engano, eu conversando, ele já na 15ª, aí eu caí na besteira de fazer a mesma pergunta para a menina que estava cuidando dele. E ela falou que ele não pode visualizar algumas coisas. Por exemplo, ela estava com uma blusa que tinha um triângulozinho, que ele viu a barriga, quis botar a mão na barriga dela, apresentou ereção. Com 71 anos. Com 71 anos. Meu Deus. E qual é o tratamento dele? Ozonioterapia. Então ele tem melhora da lesão que ele tem, ele tem melhora de cognição, ele começou a interagir com a família, ele é outro paciente. Só para você ter noção com relação ao quanto o ozônio está beneficiando a vida dessa pessoa, o fato dele ter uma doença degenerativa, neurológica, tá, influencia muito em vários aspectos. Tá? Primeiro, a desregulação de taxas hormonais. Esse é um ponto principal. Segundo, a questão álgica. Ele tem uma disfunção de sensações. Sim. Então, períodos ele sente mais dor, períodos ele sente menos dor, período não sente dor. Entendeu? Então, isso é ruim porque quem está com uma lesão, se não sentir dor, a dor hoje sempre foi, né, na realidade, é nosso sistema de defesa. Aquilo aí que indica que tem alguma coisa que está incomodando. Se o paciente não sente, é muito complicado. E aí o que acontece? Ele, com o aumento da taxa de oxigênio que a gente está fornecendo através do ozônio, está fazendo com que
áreas do cérebro dele que não estavam ativas ou não estavam com uma funcionalidade adequada já voltaram a se regularizar. Ou seja, a regulação metabólica está ocorrendo. Desculpa, Robson, antes a gente fazia aplicação de ozônio em determinada área, que a gente percebia que era a área que tinha processo inflamatório, ele sentia pouca dor. Hoje, aonde não tem, ele sente dor. Né? Então isso é um ganho, porque assim, ele passou a ter mais sensibilidade à dor, né? Porque tudo ficou irrigado. Então, hoje o ozônio ele serve muito para disfunção erétil em relação a isso, né? Uma coisa que é importante, muita coisa de disfunção erétil que a gente vê hoje em dia está associado a patologias, né? Principalmente diabetes. Aí o que acontece? Você tem resistência insulínica, aumento de gordura visceral, você tem hipogonadismo, você tem... Hipogonadismo é a diminuição do testículo. Aí começa a produzir menos testosterona e com isso você vai diminuindo sua capacidade de ter força, estímulo sexual, essas coisas todas. Tem isso tudo a ereção também. Então, quando você começa a fazer o tratamento com ozonioterapia, é importante procurar o endócrino, para acompanhar a parte endócrina dele, né, fazer o acompanhamento da diabetes. E o uso do ozônio também vai auxiliar no tratamento da diabetes. Ele controla, ele melhora a produção a funcionalidade do seu pâncreas, né, liberação de insulina. Então isso tudo ele vai corrigindo, mas assim, não é nada em curto prazo. Então você precisa de algo com mais tempo. Você não é uma cirurgia, é um tratamento. É um tratamento, como se fosse um tratamento medicamentoso. A diferença é que a gente está botando oxigênio. A gente produz o ozônio através de um oxigênio medicinal. Agora, né? Só para você ter noção como é que o negócio é tão bacana, porque assim, o ozônio ele age a partir da célula. Então você imagina, o ozônio chega na tua corrente sanguínea, vai circular por todo o seu corpo, tá? Porque ele vai estar sendo carregado pelo sangue, pelas hemácias, por todo o corpo. Aonde ele passar para irrigar e ele identificar a alteração celular, ele corrige. Então, se eu for lá tratar uma coisa, eu não consigo tratar uma coisa. Não, você trata Não, tudo. você tá tratando Se tudo. você tratar sistemicamente, Sistemicamente. quando a gente faz sistêmico, tem diferença, depois a gente vai explicar sobre isso. A diferença entre sistêmico e local, o sistêmico exatamente essa. Local, eu vou, por exemplo, eu quero tratar o seu ombro que está com uma subluxação, uma entorse, sei lá, Sente dor. uma bursite, uma inflamação que seja, uma tendinite que seja qualquer. A gente vai estar tratando local. Mas a partir do momento que a gente faz uma avaliação criteriosa, isso é muito importante, a gente focar nisso, tá? A avaliação precisa ser realizada por um profissional qualificado, tá? E ele entender que você não é um ombro. Entendeu? Isso aí. O ombro pertence a você. Você não é um ombro. Então você a gente com dor no ombro. A gente tira a dor do seu ombro, mas a gente faz um tratamento generalizado em você. O foco você não é tudo. somente seu ombro. Fala mais um pouco daquele paciente que foi tratar alguma coisa e ele descobriu que o câncer dele estava melhorando, algo do tipo. Não, são dois pacientes, na realidade, que a gente tem mais relatos, mas assim, o que me vem rapidamente é o paciente do dente. Sim. O paciente do dente que estava fazendo tratamento bioestimulativo, porque ele era atleta, o filho também era atleta, o filho estava fazendo um teste para passar para um clube, falando nisso, passou. Legal. Ele passou no teste lá na peneira, né? Passou na peneira e tudo, foi para um clube lá em São Paulo e tal. E o pai dele gostou tanto da resposta que o filho estava tendo, que o filho tinha um problema alérgico e estava fazendo um tratamento para ganho de força. Sim. Tá? E começou a tratar um bioestimulativo. O que aconteceu? Ele começou a perceber a questão do dente mole, começou a apresentar um dente mole e tal. Inclusive ele achou que o ozônio estava fazendo mal para ele, do dente dele ter ficado mole.
que quando ele chegou lá no profissional que identificou essa questão do dente dele tá mole, falou, cara, graças a Deus que você fez ozônio. Porque se você não tivesse feito ozônio, a gente não ia identificar esse teu problema. Então, foi identificado um problema, ou seja, ele estava fazendo um tratamento para alguma coisa, e esse tratamento beneficiou ele ao ponto... Não, obrigado. Beneficiou ele ao ponto de identificar que o dente dele estava com a raiz podre. Que ele falou assim mesmo. Meu dente estava com a raiz podre. Caramba. Tanto é que ele tem um relato dele lá no nosso Instagram. Ele pediu, não quero dar o testemunho. Eu falei, calma, você não tá depondo não, cara. Tá no interrogatório? Tá no interrogatório não. Mas então, esse foi um. O outro... Isso porque a gente se trata o paciente como um todo. Como um todo. A gente não trata só o que ele quer. A gente orienta. Ele pode fazer só o tratamento daquilo que ele quer, sim. Mas se trata o paciente como um todo. Sim. Aí, por exemplo, quando o paciente vai iniciar o tratamento, quando o paciente, a cada sessão, o paciente volta, a gente faz uma mini entrevista com o paciente. Que a gente quer saber como é que o organismo dele reagiu, do período em que ele fez o tratamento até a data que ele voltou para continuar. Então, a gente vê nesse pequeno questionamento que a gente faz para eles, a gente vê o quanto os pacientes têm apresentado melhoras num contexto geral. Então, para você ver, às vezes o cara não tem uma outra doença. Ele poderia estar, de repente, com algumas células com uma disfunção. Celular, né? É uma disfunção celular. Começando a ter ter algum problema que, assim, a partir do momento que ele iniciou o tratamento sistêmico, ele conseguiu ter uma melhora num contexto geral, melhora a qualidade do sono, melhorou a qualidade da vida do cara, melhorou. Sim. Entendeu? Então isso é um aspecto que tem como a gente vivenciar o paciente apresentando. O outro foi o paciente que tinha, ele teve câncer de próstata, o câncer dele voltou, ele não chegou a fazer prostatectomia, mas aí ele estava tratando Parkinson. E Parkinson você pode tratar, melhorar a qualidade de vida dele com ozonioterapia. Com ozonioterapia. Foi o que a gente estava fazendo. A gente estava com foco no Parkinson. Lógico, tratando o paciente como um todo, no contexto geral. Isso aí é muito maneiro, esse texto. Aí ele essa história é muito maneira. Começou tanto a melhorar, diminuir os tremores. A esposa dele estava relatando que o cabelo dele estava ficando preto. Sim, eu lembro. Eu nunca tive pelo no braço. Continua sem, mas sabe. Mais que vocês. Eu raspo, tá? Eu raspo. Tá raspadinho. Eu não vou raspar, senão não vou ter nada. Mas nadador ele. Melhorar o deslizamento. Então. E aí, menos impacto na água mesmo. Então, menos atrito. Não, tá bom. O que aconteceu? O paciente, relato da esposa, que o cabelo dele tava ficando preto de novo, a unha dele tava com uma qualidade melhor, porque vai passando, o colágeno dele melhorou. Enfim. E o melhor de tudo foi essa questão do câncer. Porque a gente estava tratando o Parkinson, não preocupado com nenhuma outra funcionalidade, lógico, com a qualidade de vida do paciente no geral, mas sintomas relacionados a isso não, até porque ele faz acompanhamento com o oncologista e tudo mais, e o oncologista pediu uma biópsia e o câncer dele entrou em remissão. Tem relação com o ozônio? Eu quero crer que sim, entendeu? Mas não posso afirmar 100%. Não posso. Mas eu posso te dizer que, se ele não tivesse essa melhora num contexto geral, na qualidade de vida, que foi proporcionada pela oferta de oxigênio, e com essa oferta... É isso aí, gente. O assunto é muito interessante, muito envolvente, tem muito conteúdo, mas vamos deixar com um gostinho de quero mais para que a gente possa estar fazendo um próximo vídeo, tá?
Agora, o que eu quero fazer nesse momento é trazer para você a dica que eu prometi, tá? A dica para melhorar o teu desempenho sexual é um conjunto de ações, tá bom? A gente precisa melhorar a qualidade do nosso sono, tá? Precisa manter a atividade física regular. Precisa de um segredinho agora, sabe qual é? É o suco da beterraba. É isso aí, tá? O suco de beterraba, ele produz nitratos que estimulam a produção de óxido nítrico. Então, quando você tem uma produção de óxido nítrico, a gente tem uma melhoria na qualidade das ereções, ok? Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com mais gente, porque com certeza tem muitas pessoas que podem se beneficiar com essa informação. É isso aí, vamos nos ver no próximo vídeo, ok? Não esquece, curta, compartilha, comente.